Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, após a vitória de 3-2 em cima do Vasco da Gama, né, o Flamengo vai ter uma semana cheia de tranquilidade até o próximo jogo que vai acontecer no domingo, né. O Flamengo tem a vantagem, sim, do empate, venceu o jogo por 3-2, é aquele placar que precisa, aquele jogo, né, consigo a vitória e dar aquela tranquilidade, tirar aquela zica, dar aquela tranquilidade. O Flamengo chegou a apresentar um bom futebol. Só que a gente tem que olhar muito pro sistema defensivo do Flamengo, que está deixando de desejar, mesmo com 3 zagueiros, está deixando de desejar, né? Todo jogo praticamente o Flamengo leva gol, entendeu? É um ponto que ainda chama muita atenção a quantidade de gols que o Flamengo leva. A cada 3 partidas o Flamengo leva 2, 3 gols, entendeu? Mas a gente consegue ver bem pouco mesmo ainda, né? A evolução. O setor de ataque do Flamengo é um setor que não precisa se falar, né? O ataque se fala por si só, né? O Gabigol, o Pedro, a Arrascaeta ali, o Ribeiro agora é banco. E aquilo, a evolução para mim, o Flamengo só vai começar a evoluir mesmo quando o Flamengo conseguir acertar essa zaga, né? Parar de levar gol. Aí o Flamengo consegue subir de patamar, né? Então vambora aqui, Regine, mais uns react aqui do canal aí, com análise do André Kfouri e do Gustavo Zupac, né? E vai deixando seu like, a sua inscrição, créditos aí a ESPN Brasil. É isso aí, tamo junto. Deixa o like, hein? Valeu! Bom, pelo menos num momento tão de crise que o Flamengo vive, aí você agarra o que tiver para agarrar, no caso, a vitória de virada ali do Flamengo em cima do Vasco. Uma ótima noite a todos. O jogo contra o Del Valle no Maracanã, o Flamengo venceu. Sim. Né? Assim como venceu ontem. Então, né, da maneira como o Vitor Pereira colocou essa leitura rápida, né? Ele falou pouco, falou essa frase basicamente sobre os últimos jogos em que o Flamengo teve resultados ruins, a torcida não gostou e coisas negativas aconteceram. E tem que ser assim mesmo quando os resultados são desse jeito. Mas no jogo contra o Del Valle, o Flamengo venceu. O problema foi o que aconteceu depois. Né? Mas tinha 2 jogos, né? E no primeiro também. E outra, né? Do potencial ofensivo, nunca se duvidou. O Flamengo pode estar num momento ruim do ponto de vista coletivo, na forma como se defende, por isso esses resultados também se explicam, né? É uma das maneiras da gente olhar, mas o volume ofensivo, mesmo que a conclusão dos movimentos não tenha sido a melhor, pelo menos compatível com a capacidade de criação que o Flamengo sempre teve, mas o que se espera do Flamengo, jogando mal, bem ou mais ou menos, é ter mais chance do que o adversário. Isso é o normal. A questão é que você precisa fazer isso e vencer. E o Flamengo conseguiu fazer ontem de uma maneira que foi muito importante, não só pelo resultado, pela situação nas semifinais do Campeonato Estadual, mas, claro, também para melhorar um pouco esse ambiente, esse clima que vinham bem pesados nas últimas semanas. Pois é. Fala, Zupa, e esse Flamengo tem evolução mesmo, como falou o Vitor Pereira? Boa noite, Marcela, companheiros, boa noite, fã de esportes. Acho que a evolução que existe, ela é menor do que sugere o Vitor Pereira. Não acho que o Flamengo tenha sido melhor que os seus adversários nos 4 últimos jogos. Por exemplo, no jogo contra o Vasco, não acho que o Flamengo tenha sido melhor que o Vasco no 1-0, no gol do Puma Rodrigues. Acho que, embora o Flamengo tenha atacado mais do que o Vasco, isso é uma tendência. O Flamengo vai atacar mais do que o Vasco mesmo. O Vasco, na sua proposta, na minha visão, foi melhor no jogo em que venceu. Contra o Fluminense foi um tempo para cada um. E ontem eu acho que o Flamengo foi melhor, mas, de novo, o jogo foi mais parelho, o jogo foi mais competitivo, mais próximo do que a diferença entre as duas equipes sugere. Então, acho que, nesse momento, esse Campeonato Carioca mostra uma aproximação dos times. Acho que é momentânea, porque o Flamengo está muito longe do seu teto, e o teto do Flamengo é maior que o teto dos rivais, mas, nesse momento, há um nível de competitividade maior do que a gente se acostumou a ver, de fato, nos últimos anos, e todos os clássicos estão disputados. Concordo. O Flamengo não está sobrando contra ninguém, né? O Flamengo reserva contra o Botafogo, talvez, mas o Flamengo contra o Fluminense e contra o Vasco não sobrou. Jogou melhor aqui, pior ali, venceu aqui, perdeu ali, mas não sobrou, e acho que essa é a grande notícia para o vascaíno. O Vasco está competindo com o Flamengo, ora sendo melhor, ora sendo pior. Em relação à evolução do time do Vitor Pereira, assim, a gente falou bastante isso ontem. Me parece claro que ele escolheu
o caminho que ele quer seguir por hora. Não sei se será o caminho para o ano inteiro, mas o caminho por hora ele escolheu, que é essa formação com 3 zagueiros, com 2 alas bem espetados, com menos gente no meio, para tentar tornar o Flamengo mais equilibrado. Não é o melhor Flamengo do ponto de vista técnico, mas vem se mostrando o Flamengo mais competitivo. E acho que nesse momento o Vitor Pereira está mais preocupado em ser competitivo do que exercer, do que extrair o melhor que o elenco do Flamengo tem a oferecer. E dentro dessa proposta de ser competitivo, o Flamengo tem dado pequenos, mas tem dado alguns passinhos para frente, sim. Até em cima disso, André, eu sei que parece repetitivo qualquer jogo do Flamengo a gente tocar na história, no contexto individual do Vitor Pereira, mas isso é papo de arquibancada, é papo em botecos no Rio de Janeiro. Você acha que o resultado dá um respiro ao VP ou são esses pequenos passos apontados pelo Zupac que geram repercussões mais positivas no contexto rubro-negro? Eu acho que é tudo isso junto e tem mais uma coisa. Algumas reações de jogadores do Flamengo com o técnico durante o jogo em determinados momentos. Então, o Gabriel Barbosa, que novamente não fez uma partida do ponto de vista daquilo que se espera dele, a sua capacidade goleadora ou assistente, que são qualidades que todo mundo sabe que ele tem, não fez um bom jogo de novo ontem. Mas até pela sua personalidade, o tipo de postura que ele tem em campo, houve um momento ali em que ele passa no banco e comemora, incentiva o Vitor. Fabrício Bruno na hora do gol. Efusivo demais. Comemora com o treinador. Então, assim, e o Vitor falou isso depois do jogo, né? Que ele sente o grupo de jogadores bastante unido ao corpo técnico. Foi o que ele falou, comissão técnica, né? Para usar uma expressão que é mais comum aqui no nosso futebol. Jogadores podem, às vezes, dar entrevistas depois de um jogo, no sentido de passar uma imagem de que as coisas estão bem, que o ponto de vista do relacionamento está tudo andando, embora os resultados não sejam os melhores. Mas essas demonstrações que acontecem principalmente em campo, no momento do gol e tal, elas são reveladoras porque elas são quase sempre genuínas. Sim. Então, se, de fato, o grupo de jogadores do Flamengo está abraçado ao seu treinador no sentido de vamos resolver isso juntos, é um grande ponto. É quase tão importante quanto a vitória. É quase tão importante quanto a atuação. E eu acho que o Vitor percebe isso. Ele não teria falado se não percebesse. E essa é uma sinalização importante para ele também, para ele, né, entender como que vai indo o trabalho em termos de o que ele consegue e o que ele não consegue. Eu concordo com o Gustavo. Em termos de ideia de jogo, essa configuração com 3 zagueiros, embora ele tenha possibilidades aí, né, de usar 3 zagueiros de fato, de usar um volante atuando com e sem bola como zagueiro, como a gente viu contra o Del Valle, ele tem, aparentemente, convicção de que é assim que o Flamengo vai. Ele foi perguntado sobre isso ontem, em relação à característica dos jogadores, aquilo que a gente vem comentando aqui já há algum tempo. Diz que os jogadores que atuam por dentro têm liberdade de trocar de posição, de se entender da maneira que eles querem, que eles preferem fazer. Isso é uma boa notícia em relação a demonstrar o entendimento que ele tem dos jogadores do Flamengo, principalmente do meio para frente. Agora, ele também falou, por outro lado, não vamos jogar com 3 zagueiros todos os jogos. Aí eu já fico pensando o que ele vai fazer em termos de desenvolvimento, porque quanto mais ele usar esse time, né, essa ideia, teoricamente melhor ela vai ficar. E até porque em relação ao relacionamento do Vitor Pereira com os jogadores, a gente, claro, sempre remete ao que aconteceu no Corinthians, fica todo mundo. E como será o relacionamento do Vitor Pereira com os jogadores do Flamengo? Sempre vem, não tem o que fazer e realmente a gente consegue ver que é algo totalmente diferente e é algo que chama muita atenção, né? Ficava todo mundo nessa expectativa. Talvez o Vitor Pereira tenha aprendido a lidar com jogadores brasileiros, a entender um pouco mais o futebol brasileiro também e isso é do jogo. Agora, são muitos jogadores no Brasil que conseguem fazer isso, atuando aqui no futebol brasileiro, que conseguem fazer isso, que têm a confiança para bater na bola desse jeito, fazer um gol desse nível, no momento em que ele fez. Sabe, as coisas vão acontecendo no jogo de futebol e, se a gente lembrar como que foi o desenvolvimento do jogo de ontem, com 10 minutos, estava 1-0 para o Vasco, numa falha do Rodrigo Caio, que fez uma assistência para o Peck. Aí depois, né, a câmera mostrou o Vitor Pereira, ele olha para o banco, fala alguma coisa que não dá para entender o que é, mas muito provavelmente deve ter sido assim, mas, de novo, nós estamos aqui nessa situação, essa é uma impressão do gestual ali. E
No caso da partida de ontem, alguns jogadores elevaram o seu nível, o De Arrascaeta foi um deles, e ele é muito capaz, é um jogador muito diferente. E assim, é claro que a torcida do Flamengo, a comissão técnica, os companheiros do De Arrascaeta esperam que esse seja o nível que ele vai percorrer a partir de agora. É o que ele pode fazer, é o que o Flamengo espera dele. A segunda-feira foi de boas notícias para o Flamengo, mas também teve notícia ruim confirmada nesta terça-feira. Mateuzinho sofreu uma lesão grave no clássico contra o Vasco. O lateral fraturou a tíbia da perna esquerda após dividir uma bola com o Figueiredo. O lance aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. Mateuzinho ainda tentou voltar a campo, mas não aguentou a dor e saiu para a entrada de Matheus França. O Flamengo ainda não se pronunciou sobre o tempo de recuperação. A lesão traz uma dor de cabeça para Vitor Pereira, já que Varela, outra opção para o setor, está em tratamento de uma lesão muscular no pulso. Salve, salve, nação! Nação, então esse aí é mais um vídeo, né? No finalzinho aí desse react, eles comentaram um pouco sobre o Arrascaeta. É muito bom ver o Arrascaeta jogando em alta intensidade. Sinceramente, a gente já acompanha o Arrascaeta há bastante tempo, principalmente em 2019, né? Que foi um dos auges dele, 2019, e ali o segundo semestre de 2022. É aquilo, é muito bom ver sim o Arrascaeta voltando a jogar bem, criando várias jogadas, finalizando, fazendo gols, né? Dando passes, como ele sempre dá. E aquilo, a gente espera que o Arrascaeta continue dessa para melhor. Óbvio, o Arrascaeta estando bem, ele acaba condicionando os seus jogadores a fazer uma partida melhor. O Arrascaeta estando bem, acaba o ao redor do time, né, acaba jogando bem também, né? E aquilo, agora o Flamengo vai ter mais uma decisão contra o Vasco, jogo da volta, né? O Flamengo venceu por 3-2. É um placar bom, poderia ser melhor caso o Pedro não tivesse perdido aquele gol. O Pedro não perdeu, foi uma excelente defesa, né? Acho que foi foi até uma assistência do Arrascaeta ali, né? Vamos dizer assim, né? Era pra ser uma assistência, foi um passe, ele chapou e o Léo Jardim fez a defesaço, né? Aí ele poderia ser um 4-2 e poderia estar 2 gols de diferença, né? Acabou não acontecendo. Então é aquilo, com esse resultado, 3-2, o Flamengo tem a vantagem do empate agora passa pro lado do Flamengo a vantagem de empate. Só que como o Vitor Pereira disse durante a entrevista coletiva, e eu também acho, o Flamengo não pode se acomodar em cima do resultado, jogar em cima do resultado. O Flamengo tem que entrar no campo para poder jogar. O Flamengo pode jogar melhor, pode apresentar um futebol melhor do que esse apresentou contra o Vasco? Pode sim. Tanto futebol e tanto uma consistência defensiva que o Flamengo deixou muito a desejar nesse jogo, né? Principalmente aquela bobeada do Santos, o erro grotesco do Rodrigo Caio e aquele passe errado que acabou quase originando o gol do... Acho que foi do Pedro Raul, né? Que o Vidal errou o passe no meio de campo e acabou entregando a bola pro Pedro Raul, né? Então o Flamengo ele tem que melhorar no aspecto defensivo. E no aspecto físico, o Flamengo tá evoluindo aos poucos, né? Sinceramente, esse jogo, em relação ao condicionamento físico, o Flamengo está bem melhor do que os seus jogos anteriores, né? Ou todos os jogos anteriores. Outro ponto, a gente não viu tanta diferença do Flamengo do primeiro tempo pro segundo, né? Porque nos jogos anteriores a gente via muita diferença. No Flamengo tempo, às vezes o Flamengo era bem, no segundo tempo caía muito. Nesse jogo agora, no jogo de ida, né? O Flamengo não teve tanta essa diferença. Óbvio, geralmente o segundo tempo cai um pouquinho, pelo cansaço normal, vai chegando de 20, 25, vai cansando mesmo, normal, do jogo. E o corpo humano é uma máquina, mas a gente não viu tanta diferença, né? Então, espero que seja daqui pra melhor. O Flamengo vai ter uma semana cheia até enfrentar o Vasco da Gama novamente, né? Vai ser domingo. O Vasco da Gama vai ter um jogo ainda antes de enfrentar o Flamengo, né? Pela Copa do Brasil, contra o ABC em São Januário, que vai ser uma quinta-feira. Então, quinta-feira, 3 dias antes de enfrentar o Flamengo, o Vasco vai ter um compromisso ainda, que possivelmente é um jogo único. Se perder, tá eliminado. E se empatar, vai pros pênaltis, né? Então o Vasco, ele querendo ou não, vai chegar mais cansado do que o Flamengo. O Flamengo vai ter a semana inteira e o Vasco vai jogar na quinta-feira, descansa na sexta-feira um treino tranquilo. E
e domingo frente ao Flamengo, né? Então o Flamengo pode ter mais essa vantagem. O Vasco vai estar cansado, porque quinta-feira vai ter jogo, sexta-feira é o descanso e sábado é um treino tranquilo, né? Como qualquer outra equipe. Domingo é o jogo, né? Então o Flamengo pode ter esse ponto, né? Teve o desfalque aí do Mateuzinho, que infelizmente fraturou a tíbia. É um ponto ruim. Eu acho que o Mateuzinho fez uma boa partida nesse jogo aí, né? Óbvio. O Mateuzinho, ele é fraco em questão de defensivo, em relação à marcação. Mas ofensivo, ele apoia muito mais do que o Varela. E o Flamengo jogando com 2 alas precisa de laterais ofensivos, né? Porque defensivo não adianta. Entendeu? A não ser se fosse pegar um adversário mais superior que o Flamengo, se fosse time europeu, né? Mas tudo bem. Então é isso aí. Flamengo com a vantagem do empate, mas não pode dormir ou jogar em cima dessa vantagem, né? O Flamengo jogue bem, consiga apresentar um bom futebol, né? Ou até superior do primeiro jogo. E ganha o jogo e se classifica para a final, né? Então é isso aí, tamo junto. É nóis. Deixa seu like, sua inscrição. O seu like já ajuda demais. Tamo junto e é nóis aí. Valeu. Muito obrigado pela tua presença aí. Tamo junto. Valeu.